Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre triângulos esféricos e o teorema de Girard. Eu quero começar com uma pergunta bem simples. Qual é a soma dos ângulos de um triângulo? Eu acredito que a maioria de vocês já sabe a resposta a essa pergunta e sabe que a resposta é 180 graus. Ou seja, se eu tenho um triângulo aqui, né, e eu coloco o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo gama, eu posso escrever assim: alfa mais beta mais gama é igual a 180 graus. Normalmente, em matemática, a gente prefere usar radianos em vez de graus, né? Porque é muito mais conveniente e, como vocês vão ver um pouco mais para frente nessa apresentação. Então, a gente vai chamar, eu vou dizer que isso aqui é igual a π. Π é radianos, é a mesma coisa que 180 graus. E como é que a gente demonstra esse fato? Eu acredito que nem todo mundo que está vendo esse vídeo deve saber como demonstrar. Na verdade, a demonstração é muito simples. Uma das demonstrações é a seguinte: a gente considera uma reta que seja paralela ao lado de baixo e a gente repara que, colocando uma reta paralela que passa por esse vértice, a gente vai ter o ângulo alfa vai ser o mesmo ângulo alfa aqui e o ângulo beta vai ser o ângulo beta, vai ser o mesmo ângulo aqui. Ou seja, o alfa mais o beta mais o gama vai ser exatamente o ângulo entre basicamente, o ângulo que faz essa linha reta, que é o que a gente chama de 180 graus, ou π. Então, essa é a soma dos ângulos de um triângulo. Tá? Isso é o que acontece no plano. O objetivo dessa apresentação de hoje é mostrar para vocês triângulos diferentes, né? E que para a gente perceber que, na verdade, se você tentar fazer esse desenho na Terra, na verdade, isso vai estar errado. Se você fizer um triângulo, desenhar um triângulo na superfície da Terra, a soma desses ângulos do triângulo não vai ser 180 graus, como a gente vai ver, não vai ser π. Tá? Então vou começar com um caso bem extremo. Vamos supor que a gente é uma pessoa que está lá no Polo Norte e ela vai traçar um triângulo na Terra. Então o que ela vai fazer? Ela vai sair daqui, escolhe uma direção, né? Então ela escolhe uma direção e começa a ir na linha reta. Então ela vai, digamos que ela vai descendo aqui na linha reta, nessa direção, e ela anda muito tempo, ela vai andando até o Equador. Então, não é muito realista do ponto de vista de uma pessoa na Terra, mas não é difícil de imaginar essa situação. Você vai andando até chegar no Equador. Quando chega no Equador, você dobra à esquerda. Então, você dobra à esquerda, você vai começar a andar ao longo do Equador, né? Então, isso aqui é um ângulo de 90 graus. E você anda durante um tempo, e chega algum momento, você dobra à esquerda de novo, né? Então, você estava andando na direção oeste, quando você dobra à esquerda, você vai começar a andar na direção norte. E aí você anda, 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 até voltar para o Polo Norte. Repara que você fez um novo ângulo de 90 graus, né? Π sobre 2. E agora a gente desenhou um triângulo na Terra que tem dois ângulos de 90 graus, né? Ou seja, se a gente pegar a soma dos ângulos desse triângulo, aqui vai dar π sobre 2, 90 graus, mais π sobre 2, mais alfa, né? Que é π mais alfa, dependendo desse ângulo, dependendo de quanto tempo você andar ao longo do Equador, com que distância você anda ao longo do Equador. Ou seja, é um número que é maior do que π. Então, essa é a primeira observação, né? Caramba, a gente consegue um triângulo onde a soma dos ângulos é maior do que π. É claro que muitos de vocês vão dizer, mas isso aí não é um triângulo, né? Não, não é um triângulo no plano. E realmente eu acabei de demonstrar para vocês que um triângulo no plano euclidiano, ele sempre vai ter a soma dos ângulos iguais a 180 graus. Mas a gente está vendo aqui que um triângulo na esfera não satisfaz essa propriedade. Então, o objetivo dessa exposição de hoje é falar sobre um teorema que vai dizer como calcular a soma de ângulos de um triângulo esférico. Mas antes de mais nada, eu acho que a gente precisa responder a pergunta mais simples do o que é um triângulo, né? Mas mais básico do que um triângulo, o que é uma reta? O que é uma reta na esfera? Bom, a gente pode pensar, enfim, existem duas formas de pensar isso aqui. Dá para a gente pensar de uma forma muito abstrata, da mesma forma que a geometria euclidiana, a gente pode pensar numa geometria esférica, onde a gente tem axiomas e tal, mas eu não quero fazer dessa forma. Eu quero pensar de uma forma um pouco mais concreta, né? O que é uma reta na esfera?
A gente pode pensar na Terra, a gente tem uma pessoa na Terra, ela escolhe uma direção e ela começa a andar em linha reta. É claro que se você começar a andar em linha reta e você está na esfera, isso não é uma reta no espaço, né? Você tem que estar na esfera, então você vai começar a se curvar. Mas isso é diferente de você começar a andar realmente no que você imagina que seja uma curva na esfera. Então, uma reta na esfera nada mais é do que o seguinte, né? Vamos pensar que você está num ponto da Terra e você olha para um outro ponto. Você quer o que seria uma linha reta? Uma linha reta é a forma mais curta que tem de você atingir aquele ponto que você está olhando. É claro que você não necessariamente precisa olhar, né? Você pode pegar dois pontos, é, um ponto aqui e um ponto aqui, e você perguntar, bom, o que é uma linha reta entre esses dois pontos azuis? Isso aqui vai ser uma trajetória, dessa forma, que vai ser a trajetória mais curta conectando os dois pontos. Então, uma reta, eu vou escrever assim, um segmento de reta entre dois pontos é a trajetória mais curta conectando esses pontos. Muitas vezes em matemática, a gente chama isso aqui de geodésica. Mas eu não quero usar essa palavra para não. Uma palavra um pouco técnica para essa exposição. Mas, enfim, talvez alguns de vocês já tenham visto essa palavra geodésica. Mas, enfim, uma outra forma da gente pensar nisso aqui é o seguinte, né? Essa trajetória daqui, ela é uma trajetória do que a gente chama de um grande círculo. O que é um grande círculo? Um grande círculo é isso daqui, né? É basicamente a interseção de um plano passando pelo centro da esfera, com a esfera. Tá? Então, isso daqui é um grande círculo, ou que é a mesma coisa que uma reta na esfera. Bom, eu queria fazer algumas observações aqui, né, que eu acho que são importantes. Então, algumas observações sobre retas na esfera. Então, a primeira coisa é, dados dois pontos, existe uma reta que passa por eles, né? Mas não necessariamente existe uma única reta, né? Então, em geral, existe uma única, mas numa direção fixa existe uma única trajetória que é a menor possível, mas você pode, por exemplo, ir pelo outro lado da esfera, né? Por exemplo, se eu coloco dois pontos aqui, a gente tem essa trajetória daqui que conecta e tem também a trajetória que dá a volta na esfera. Então, não existe uma única, e na verdade as retas agora, né, elas são periódicas, né, porque elas voltam para o ponto inicial, que não é verdade numa reta no plano. Mas a primeira observação que eu queria colocar é a seguinte: é que não existem retas paralelas, né? Isso é o primeiro fato que é muito interessante da geometria esférica, que é, dados dois grandes círculos, eles sempre se intersectam, né? Então, por exemplo, se eu tento, eu começo daqui, eu tento andar nessa direção, não tem como, na verdade, eu vou ter que intersectar. Não tem como, isso não é muito difícil de demonstrar, mas eu não vou falar sobre isso aqui, não vou fazer essa demonstração aqui, mas não é difícil de demonstrar que, ou seja, todas as retas se intersectam. Tá? Mas aí você pode me perguntar, mas e os paralelos, né? Bom, o que são os paralelos? Os paralelos são o seguinte, né? A gente pode pensar na Terra, né? A gente tem a ideia de latitude e longitude, né? Longitude são os meridianos, isso aí são todos geodésicos e todos se intersectam no Polo Norte e no Polo Sul. Mas existe o que a gente chama de latitude, né? Que inclusive é até mais fácil de medir, olhando para o céu, que são essas linhas, bom, de latitude. Só que o que acontece é que essas linhas de latitude, elas não são retas, a não ser o Equador, menos o Equador. O Equador, de fato, é uma reta, né? É uma reta na esfera. O resto não são retas.
E isso é interessante, porque, assim, por exemplo, a gente pode pensar, às vezes as pessoas olham para uns mapas e falam, essa linha aqui é uma linha reta nesse mapa, nessa projeção, né? Mas nem sempre uma linha reta no mapa significa que é uma linha reta na esfera. Por exemplo, a fronteira do Canadá com os Estados Unidos, que é a fronteira mais longa do mundo, tem uma grande parte da fronteira que é um paralelo, né? E você olha e as pessoas falam, não, essa parte é uma parte reta da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Na verdade, não é reta, né? Porque a gente está seguindo uma linha de latitude. Então, se você estiver na fronteira do Canadá com os Estados Unidos, ali nesse lugar onde você está vendo esse paralelo, se você andar em linha reta, você não vai ficar sempre na fronteira, você vai sair da fronteira, né? Você vai entrar para dentro dos Estados Unidos, na verdade, que a linha reta ela vai fazendo uma curva, né? Isso é muito fácil de você imaginar perto do Polo Norte, né? Que os paralelos claramente vão parecer um círculo, né? Se você está dando a volta no Polo Norte, não tem como ser reta. Mas isso é verdade para qualquer lugar, menos no Equador. Tá. Bom, agora que a gente sabe o que são retas ou segmentos de retas, vamos falar sobre os triângulos esféricos, né? O que é um triângulo esférico? É muito simples. Você pega três pontos que não estão na mesma reta e eles vão determinar um triângulo. Né? Então, a gente pega, dados três pontos, a gente pega o segmento mais curto que conecta cada par de dois pontos e a gente tem um triângulo. E a pergunta que eu me proponho a responder nessa apresentação de hoje é: qual é a soma dos ângulos alfa, beta e gama? Tá? Isso é que eu gostaria de responder. E eu já vou falando de antemão, né, que essa soma não vai ser π, não vai ser 180 graus. E, na verdade, ela vai ser sempre maior do que π. Tá? Isso quer dizer, né? Se a gente estiver na Terra e a gente desenhar um triângulo no chão, né? Esse triângulo não é um triângulo euclidiano, não é um triângulo no plano. Ou seja, sendo um triângulo na esfera, a soma dos ângulos não vai ser 180 graus. Por isso que talvez alguém já tenha ouvido falar, mas a soma dos ângulos de um triângulo não é 180 graus. Se você desenhar na Terra, de fato não é. E é isso que a gente vai falar daqui para frente. Então, antes de eu falar o que isso vai ser, eu vou falar sobre uma coisa relacionada, que é a ideia de setores. Então, o que é um setor numa esfera? Se eu coloco, se eu penso em duas retas diferentes, né, dois grandes círculos, eles vão se intersectar sempre em dois pontos, né? Então, se eu pego dois pontos em que eles se intersectam, isso aqui vai determinar um ângulo, que é o que eu estou chamando de ângulo θ. Né? É claro que a gente pode também pensar, essas retas continuam para o outro lado, né? Então não é que duas retas determinam um único setor, né? Mas existem vários setores aqui, né? Mas se você pegar os segmentos de reta que conectam dois pontos que estão em lados opostos da esfera, né? Dois pontos antípodos, a gente vai ter esse setor daqui, né? Vai ter também, se você quiser, basicamente se você pegar quaisquer dois segmentos que conectam dois pontos, e você pode pensar na região que está entre um e outro. De um lado, também tem uma outra região do outro lado. Né? Repara que esse ângulo, na verdade, ele pode ser qualquer coisa entre zero, né? Se o ângulo for zero, então você não tem nenhum setor, ou 2π, que é o que se você pegar um setor que dá a volta inteira. Né? Então, a gente pode pensar, bom, dadas essas duas linhas que eu desenhei, a gente vai ter aqui um setor, a gente vai ter um outro setor que é o complementar, né? E esse setor aqui, ele tem o ângulo de 2π menos θ. 2π 2π radianos é uma volta inteira no círculo. Né? Agora o que eu gostaria de responder é qual é a área desse setor? Né? A área do setor. Bom, para responder isso, primeiro a gente tem que ver qual que é a área da esfera. Né? Então, a área da esfera, dá para a gente calcular isso daqui, né? Usando geometria do ensino médio. Bom, eu não vou me deter nessa conta agora, mas eu acho que não é muito conhecido que a área da esfera é 4π vezes r ao quadrado, onde r é o raio da esfera. Isso aqui é uma coisa que você pode derivar dividindo a área em pedaços pequenos, né? Você pensando que você tem um semicírculo que está rodando assim, né? E, bom, você faz uma pequena divisão usando a ideia de limite, você consegue chegar nessa fórmula. Essa fórmula é bem antiga, né? Essa fórmula era conhecida da antiguidade, que a área da esfera é 4π vezes r ao quadrado.
Dada a área da esfera, agora a gente pode calcular a área do setor, né? Então, qual que é a área do setor de ângulo θ? Bom, é fácil ver, né, que o que a gente tem que fazer, a gente tem que ver qual é a fração da esfera inteira que esse setor ocupa. Então, se a gente pega um setor de ângulo θ, isso daqui vai determinar θ sobre 2π, né? Essa é a razão entre θ e 2π, vezes a área da esfera. Então, isso aqui vai dar θ sobre 2π vezes 4πr ao quadrado, que vai dar, que vai dar 2θr ao quadrado. Então, essa é a área do setor. E essa fórmula daqui vai ser importante para a gente daqui a pouco. Dada essa área, agora a gente pode falar, agora eu vou falar sobre o teorema de Girard. O teorema de Girard, ele é um teorema que diz qual é a soma dos ângulos de um triângulo na esfera. É um teorema. Girard foi um matemático francês do século XVII, e, na verdade, existe contestação de que ele foi a primeira pessoa que realmente chegou nessa fórmula, mas, enfim, a fórmula acabou sendo mais conhecida por causa dele. Ele diz o seguinte, né, que a soma dos ângulos de um triângulo na esfera vai ser igual a π mais a área do triângulo dividido por r ao quadrado, onde r é o raio da esfera. R é o raio da esfera. Bom, antes da gente partir para a demonstração desse teorema, eu queria só olhar um pouquinho para essa fórmula e reparar algumas coisas, né? A primeira coisa é que dá para ver que se você tem um triângulo qualquer na esfera, a soma dos ângulos vai ter que ser maior do que π, né? Porque essa área é alguma coisa positiva, a não ser que o triângulo degenere e vire um ponto, mas a gente não chama de triângulo, né? Mas essa área, em geral, ela é sempre positiva, então a soma dos ângulos é sempre maior do que π. A segunda coisa que é interessante é, dado um triângulo com uma área fixa, né? Quando o raio da esfera é muito grande, esse termo aqui, que está sendo adicionado ao π, ele vai ser muito pequeno, né? Quando o r é muito grande, a gente vai estar dividindo por um número muito grande, então esse termo vai ser muito pequeno. O que significa que a soma dos ângulos do triângulo vai ser quase π. Isso significa, por exemplo, se a gente desenhar um triângulo na Terra, né? Um triângulo que tenha dimensões, digamos, humanas, não que realmente vá até o Equador, etc. Esse triângulo vai ter, a soma dos ângulos dele vai ser muito parecida, vai ser muito perto de π, vai ser um pouquinho maior, mas vai ser muito pouquinho maior, né? Por isso, talvez, que se a gente desenhar uma coisa, a gente medir os ângulos lá, usando o medidor de ângulos e tal, a gente vai chegar que a soma vai ser 180 graus mesmo, né? A não ser que a gente faça um triângulo muito grande, como aquele exemplo que eu mostrei para vocês. A gente sai do Polo Norte, vai até o Equador, e aí realmente a área do triângulo começa a ficar muito grande comparada com r ao quadrado, comparado com o raio da esfera, e aí você vai ter uma alteração visível na soma dos ângulos. Tá. Então agora vamos partir para a demonstração desse teorema. Como é que a gente demonstra o teorema? Eu fiz aqui um desenho, né? Agora eu coloquei meu triângulo T para cá, e vamos chamar esses ângulos de alfa, beta e gama. A primeira coisa que a gente pode perceber é a seguinte: a gente vai continuar essas retas, né, que são os lados do triângulo. Então, a gente começa com esse lado daqui, azul, a gente continua, ele vai dar a volta na esfera, né, depois ele volta para o mesmo lado. A primeira coisa que a gente pode perceber é que tem um triângulo igual ao T, que está do outro lado da esfera, que eu vou chamar de T', né? Então, esse triângulo aqui é exatamente igual ao triângulo T. Tá. E a gente vai ter setores, né? Então, eu vou desenhar, vou colorir os meus setores aqui para vocês verem. Então, tem um setor amarelo, que eu vou chamar desse setor daqui, né? E eu tenho um setor que é igual a esse setor amarelo do outro lado da esfera, né? Que é esse setor aqui. Tá? Agora, eu vou olhar para o setor determinado pelo ângulo beta. Então, vamos pegar esse setor determinado pelo ângulo beta. Então, ele está entre a linha azul e a verde, né? Então, ele vai pegar essa região daqui, né? Aqui está um pouco mais difícil de desenhar, mas ele vai pegar essa região daqui, né? E aí depois tem um outro setor que é igual a ele, que vai pegar essa região é, daqui, entre a curva azul e a curva verde. De novo, um pouco difícil de desenhar, mas enfim, tá aqui. E finalmente a gente tem o terceiro setor,
né, que é o setor determinado pelo ângulo gama, que é o setor que está entre a curva verde e a curva vermelha, que é esse setor daqui, né? E que depois, enfim, dá a volta, vai pegar, e depois ele chega nesse segundo setor, que é a mesma coisa, que está aqui. Bom, a parte de trás está um pouco difícil de desenhar, mas, basicamente, o que a gente consegue ver é o seguinte, a gente tem 6 setores, né? A gente tem 6 setores na esfera, determinados por esses ângulos. Então, a gente vai ter 2 setores para cada ângulo, né? Para cada ângulo. Então, a gente tem esse setor do lado de cá, amarelo e amarelo, azul e azul, e marrom e marrom. E o que a gente pode perceber é o seguinte, esses 6 setores, eles cobrem a esfera inteira, mas o triângulo T e o triângulo T', eles cobrem 3 vezes. E todo o resto da esfera, eles cobrem uma vez só. Ou seja, o que acontece? Quando a gente pega a soma das áreas, a soma das áreas dos 6 setores, isso aqui vai dar a área da esfera, só que repara que eu cobri o triângulo T e o triângulo T' 3 vezes cada um, né? Então, eu estou desperdiçando 2 vezes da área do T e 2 vezes da área do T', né? Então, mais 2 vezes a área de T, mais 2 vezes a área de T'. Tá? Então, é essa fórmula que a gente obtém dessa figura. Então, agora a gente pode fazer a conta, né, e ver exatamente o que está dando, né? A gente sabe que as áreas dos 6 setores, né, a gente tem, na verdade, 2 setores para cada um. Né? Então, a gente vai ter 2 vezes a área do setor de alfa, a área do setor beta e a área do setor determinado por gama. Então, a área do setor alfa, a gente sabe que é 2 alfa vezes r ao quadrado. A área do setor determinado por beta vai ser 2 vezes beta vezes r ao quadrado. E a área do setor determinado por gama vai ser 2 vezes gama r ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual à área da esfera, que é 4π r ao quadrado, mais 2 vezes a área do triângulo, mais 2 vezes a área de T', que T' é a mesma coisa que T. Né? Então, vai ser mais 4 vezes a área de T. Agora, a gente pode dividir tudo por 4, né? Então, isso aqui vai dar alfa, e botar o r ao quadrado para fora. Então, a gente vai ter alfa mais beta mais gama, fatorizar multiplicado por r ao quadrado, é igual a π r ao quadrado mais a área de T. Agora, finalmente, a gente pode dividir tudo por r ao quadrado. A gente vai ter que alfa mais beta mais gama é igual a π mais a área de T divididos por r ao quadrado. Então, essa é a demonstração do teorema de Girard. Tá? Então, mais uma vez, a soma dos ângulos de um triângulo esférico vai ser π mais alguma coisa que vai crescer com a área do triângulo e, na verdade, diminuir com o raio da esfera. Tá. Bom, para concluir, eu quero só terminar com uma coisa um pouco diferente, mas parecida, que são triângulos hiperbólicos. Então, agora suponha que, em vez de a gente ter uma esfera, a nossa superfície é uma hipérbole. Então, por exemplo, uma hipérbole tem com uma equação assim, x ao quadrado mais y ao quadrado menos e ao quadrado igual a 1. Isso aqui é uma hipérbole em R3. Né? É claro que a gente pode variar parâmetros, tem uma família de hipérboles possíveis, né? Mas vamos considerar essa hipérbole bem simples. E uma coisa que dá para a gente ver é que dá para a gente ter uma... Existe a ideia também de retas na hipérbole, que é exatamente a mesma coisa, geodésica. Qualquer superfície, na verdade, tendo uma forma de medir distâncias, a gente pode considerar linhas retas, né? Que são linhas que localmente minimizam a distância, né? Com a forma mais rápida de ir daqui para ali. Né? Essas são as linhas retas. Então, a gente pode fazer uma figura por exemplo, aqui nessa hipérbole, a gente vai ver que um triângulo vai ser uma coisa que vai se parecer com isso daqui. E agora a gente vai ter, na verdade, ângulos alfa, beta e gama. E, enfim, nessa figura dá para a gente ver que a soma dos ângulos agora vai ter que ser menor do que π. Eles são mais achatados do que um triângulo no plano. Né? Então isso daqui vai ser menor do que π. Isso aqui vai ser geral, vai valer em geral para qualquer triângulo numa hipérbole.
para qualquer triângulo hiperbólico. E dá para a gente fazer um teorema parecido com o teorema de Girard nesse contexto hiperbólico, né? Que basicamente você vai ter que subtrair na área do triângulo, basicamente. Alguma relação assim. Vai depender, claro, de como exatamente é essa hipérbole e tal. Bom, isso aqui é essa apresentação de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma introdução à geometria não euclidiana, né? Que é a geometria fora do plano. Então, isso é um tópico muito interessante, né? Esse tópico, na verdade, é até um pouco antigo, mas que ele se conecta à matemática contemporânea. Então, primeiro a gente pode aprender sobre a geometria na esfera, na hipérbole, e depois a gente pode aprender sobre geometrias em outras superfícies, mais complicadas do que esfera e hipérbole, e geometrias em espaços de dimensão maior, com métricas, formas de medir distâncias cada vez mais complicadas, e isso é um tópico muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês estudem bastante matemática daqui em diante.